educação. Eu sou a professora Érica Ramos Moimas e o tema da aula de hoje é sobre fundamentos sociológicos na educação. Então vamos pensar alguns aspectos sociológicos que nos permite compreender melhor a educação, a escola, o aluno e a sociedade. Então, quando nós pensamos nos fundamentos sociológicos da educação, nós temos alguns elementos muito importantes que devem ser compreendidos e analisados de forma relacionada, como o ser humano, o homem, o aluno, a sociedade, classes sociais, grupos sociais diferentes, culturas diversas, escola, ideologia. Então, são elementos, são questões que são abordadas pelos fundamentos sociológicos na educação. E no decorrer dessa aula, nós vamos analisar, refletir sobre esses elementos e a relação entre eles. Vamos, então, contextualizar essa aula. Eu trouxe aqui para você algumas questões e no decorrer da aula nós vamos refletir, nós vamos procurar entender essas questões. O que é ideologia é a primeira delas. E eu já adianto para você que a ideologia ela pode ser entendida como um conjunto de ideias que sustenta uma visão de mundo, seja política, religiosa, científica, literária, dentre outras. Então, é um conjunto de ideias que os grupos sociais tentam impor como verdadeiras. Se existem diferentes grupos sociais, se existem diferentes classes sociais, nós vamos então entender que existem diferentes ideologias. É possível estabelecer uma relação entre educação e classes sociais? Como nós podemos relacionar educação e classes sociais? Nós devemos partir do pressuposto que as diferentes formas de educação, as diferentes formas de se fazer a educação estão relacionadas aos diferentes interesses de classes, aos interesses das diferentes classes sociais. E aí nós já estabelecemos uma relação. Na mesma tela, nós temos mais duas questões importantes. Qual a relação entre sociedade, educação e cultura? Como que a sociologia contribui para a formação do professor? Então, nós devemos entender que quando nós falamos na educação de forma ampla, e quando eu digo de forma ampla, eu estou me referindo à educação formal, aquela que acontece na escola, nos espaços educativos, mas também à educação informal, aquela que ocorre na família, na comunidade, na igreja e por meio, e de outras formas. Então, quando eu me refiro à educação de forma ampla e analiso as questões relacionadas à educação, é essencial pensar também a sociedade e a cultura. A escola, a educação, educa o ser humano, esse ser humano está inserido em uma sociedade. E nessa sociedade nós temos as questões culturais, existe também a questão da diversidade cultural. Quando eu recebo o aluno na sala de aula, esse aluno ele tem a singularidade dele, ele tem as particularidades, as características próprias, mas ele também traz consigo suas vivências, as vivências dele em um contexto social. Ele traz também a marca cultural. Então, essas questões serão analisadas no decorrer dessa aula.
A ideologia na visão de Marx. Então, existem diferentes formas, diferentes modos de se pensar a questão da ideologia. Nós nós partimos do pressuposto que a ideologia é um conjunto de ideias que traz uma visão de mundo. Então, as diferentes classes sociais possuem também diferentes ideologias. Agora, como nós podemos entender a ideologia na visão de Karl Marx, a partir dos estudos, a partir das reflexões realizadas por esse sociólogo, por esse filósofo que viveu boa parte da sua vida na Europa no século XIX. Então, vamos para a tela. Aqui na tela nós temos algumas questões que vão marcar aí o pensamento de Marx. Marx, ele vai levar em consideração a lógica capitalista para pensar a ideologia. Então, quando Marx reflete sobre a lógica capitalista, nós temos algumas palavras-chave, alguns conceitos importantes, como capitalismo, propriedade privada, sociedade desigual, e nós podemos dizer que o conceito mais importante nas reflexões de Marx é a luta de classes. Então, como você pode observar, Marx viveu no século XIX na Europa. Então, é um contexto marcado pela Revolução Industrial, pela segunda fase da Revolução Industrial. Ele vivenciou as situações de uma sociedade desigual. Então, isso vai influenciar nas reflexões que ele faz sobre a sociedade capitalista. Ele vivencia situações em que, de um lado, estavam os proprietários dos meios de produção, os proprietários das fábricas, que visavam o lucro crescente, e de outro estava a classe trabalhadora explorada. E é dentro desse contexto que Marx pensa a lógica capitalista. Ele vai considerar que na sociedade capitalista existem os detentores do capital, que são os donos da propriedade privada, os donos dos meios de produção, como, por exemplo, os proprietários das terras, os proprietários das indústrias, os proprietários das máquinas, os próprios banqueiros. E essas pessoas, elas precisam dos trabalhadores, elas precisam da classe trabalhadora, por quê? São os trabalhadores, são os operários que vão garantir a produção. E para que elas tenham lucro, elas contratam esses trabalhadores por os salários menores possíveis. Então, Marx faz toda essa análise em relação à sociedade capitalista, em relação àquele momento que ele vivenciava, que era alguns períodos ali, algumas décadas do século XIX. E a partir daí, Marx coloca que a propriedade privada vai dar origem à oposição entre os grupos sociais, entre as classes sociais. Ou seja, nós temos a luta de classe. De um lado, a burguesia com seus ideais. A burguesia, os detentores do capital, viam o capitalismo, e ainda veem o capitalismo como algo bom, e de outro lado, a classe trabalhadora com outros ideais, com outra visão de mundo. E Marx observa que os detentores do capital é um grupo dominante, mesmo sendo em minoria. Então, é uma minoria que se torna um grupo dominante, consegue dominar as classes menos favorecidas, que são a maioria. E como isso ocorre? Ocorre devido à ideologia.
devido à forma como o grupo dominante consegue impor, consegue fazer com que sua visão de mundo seja colocada como a verdadeira para os outros grupos sociais. Então vamos na tela e nós temos algumas questões também para pensar sobre a ideologia. Para Marx, cada classe social tem uma ideologia, já que cada uma enxerga o mundo de maneira diversa. O que isso significa, então? Será que todas as classes sociais enxergam o mundo da mesma forma? Como nós podemos pensar essa questão? O dono dos meios de produção, o dono da propriedade privada, o detentor do capital, qual é a visão de mundo desse grupo? Para ele, o capitalismo, o sistema capitalista, é considerado bom. E os demais grupos sociais, as classes menos favorecidas, a classe dos trabalhadores, qual é a visão de mundo dessas pessoas? Em determinadas situações, por exemplo, de recessão econômica, qual é a visão de um determinado grupo social? Qual é a visão daquelas pessoas que não têm o mínimo para sobreviver? Então, são questões relacionadas também à ideologia. Cada grupo social vivencia as situações de uma determinada forma. Esses grupos sociais vivem em contextos diferentes que vão influenciar a forma como eles veem o mundo. Na mesma tela, nós temos o seguinte: o poder econômico permite à classe dos proprietários ter o controle do modo como as ideias são postas na sociedade. Isso significa dizer que o poder econômico permite fazer com que determinadas ideias tenham mais força. O poder econômico dos detentores do capital consegue fazer, eles têm mecanismos para fazer com que a sua visão de mundo, com que seus ideais sejam colocados para a sociedade como aqueles corretos, como aqueles verdadeiros. Na próxima tela, nós podemos pensar então sobre educação e ideologia. A escola pode ser um poderoso instrumento de manutenção do status quo. Ou seja, a escola pode ser um poderoso instrumento para manter as coisas como estão, quando é apenas reprodutora de ideias propostas pela classe dominante. E a educação deixa de ser ideológica quando permite a libertação do homem. Então, muito do discurso ideológico produzido pela classe dominante pode ser reproduzido na escola. De que forma? Por meio da fala do professor. Quando, por exemplo, o professor fala, claro, é um exemplo, né? Mas quando o professor coloca, olha, só trabalhar bastante que você fica rico. Isso é um discurso ideológico. É uma forma de fazer com que as pessoas sejam favoráveis ao sistema. Então, através da nossa fala, através da nossa conduta, através dos exemplos que usamos com os nossos alunos, os projetos educacionais que chegam, que são impostos às escolas públicas principalmente, é uma forma de fazer com que a ideologia seja reproduzida também pela escola. Agora, como nós podemos fazer com que a escola não seja reprodutora de uma ideologia dominante? Levando o aluno a pensar criticamente, garantindo a esse aluno aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos que a escola deve trabalhar de forma efetiva, fazendo com que o aluno tenha uma visão crítica da realidade. Eu fecho assim esse bloco. A ideologia na visão de Gramsci. Então, Gramsci também permite pensar essa questão da ideologia, permite pensar a questão da ideologia e da educação, a relação entre ideologia e educação e de que forma. Então, vamos para a tela para entender essa questão melhor. Para Gramsci,
né? O conceito fundamental do pensamento dele é a questão da hegemonia. Então, a hegemonia é o conceito fundamental para Gramsci. Ele, que foi um filósofo, que teve a sua formação nas bases marxistas, ele vai levar em consideração, então, que as classes são diferentes e querem se firmar como a que domina a sociedade. Então, ele usa o conceito de hegemonia, ou seja, o domínio de uma classe social sobre a sociedade. E para que essa hegemonia exista, é necessário haver uma dominação por meio de uma força política e é necessário haver uma direção, ou seja, ele se refere ao poder ideológico. O que isso significa? Gramsci vai colocar que para um grupo se tornar hegemônico, dominar a sociedade, se manter no poder, primeiro ele precisa dominar o pensamento. E para isso ele usa o termo direção. Então, direção se refere ao poder ideológico. Então, para um grupo se tornar hegemônico, ele tem que fazer com que sua ideologia, seus ideais, sua visão de mundo sejam aceitas, sejam vistas como corretas e verdadeiras pelas classes sociais menos favorecidas ou pelas demais classes sociais. E ele também vai colocar que, além de dirigir o pensamento, é necessário também dominar por meio da força política, dominar o Estado. Então, um grupo se torna hegemônico a partir do momento que, na política, ele tem alguém ou algumas pessoas que representem seus interesses, mas a partir do momento que ele consegue fazer com que suas ideias sejam vistas, sua visão de mundo seja vista como a mais correta e verdadeira pelo restante da sociedade. Na próxima tela, nós temos, para uma classe se tornar hegemônica, tem de dirigir o pensamento. Então, veja, Gramsci coloca que essa questão de dirigir o pensamento, essa questão de fazer com que a ideologia dessa classe, da classe dominante, chegue até as pessoas, é muito importante. Ele vai colocar que uma classe apenas sobe ao poder quando seu pensamento dirige a sociedade. E nós vamos ver também que, para se manter no poder, uma classe, então, deve deter tanto a dominação, né? Deve ter tanto o poder de dominação, que é esse poder político, quanto a direção, que é o poder ideológico. E Gramsci vai usar o termo intelectuais orgânicos quando ele pensa na questão da ideologia. Quem são esses intelectuais orgânicos? Por que são chamados de intelectuais orgânicos? Porque esses intelectuais vêm de dentro das próprias classes. Então, os intelectuais orgânicos da classe dominante, daquela classe que representa os detentores do capital, que detém o capital, eles são oriundos daquela classe. Os intelectuais orgânicos que representam os ideais da classe trabalhadora também são oriundos dessa classe trabalhadora. Então, os intelectuais orgânicos são aqueles intelectuais que cuidam dessa direção do pensamento. Eles vão cuidar da ideologia da sua classe. Então, cada classe tem os seus intelectuais. Eles atuam na construção e afirmação das respectivas ideologias. E Gramsci coloca que, entre a classe dominante, entre os detentores do capital, há intelectuais orgânicos mais organizados, que atuam de forma mais efetiva e, por isso, a ideologia desse grupo consegue chegar de uma forma mais eficiente até as outras classes sociais. E como que
essa ideologia chega até as outras classes sociais, por meio da mídia, por meio da educação, por meio do direito, por meio da igreja ou da religião, etc. Então, há diferentes formas de fazer com que a ideologia de um grupo chegue até a sociedade, mas, considerando que entre os detentores do capital, entre o grupo dominante, né, há um grupo de intelectuais orgânicos que atuam de uma forma mais efetiva e organizada, eles conseguem, então, que a sua ideologia chegue até a população. Agora, Gramsci coloca que entre as classes sociais subalternas menos favorecidas, há um grupo de intelectuais orgânicos também, mas eles precisam se organizar melhor, eles precisam atuar de uma forma mais efetiva para que realmente eles consigam mudar o pensamento das pessoas, para que realmente eles consigam fazer com que seus ideais cheguem até as pessoas, para que eles consigam fazer com que seus valores, sua visão de mundo sejam aceitas como as mais corretas e as mais verdadeiras. No próximo slide, nós vamos pensar então sobre a questão da educação e ideologia de acordo com Gramsci. Gramsci coloca que a divisão das classes pela divisão do trabalho levou à divisão da escola, profissionalizante e humanista. Então, nós temos aquele ensino profissionalizante, voltado para a classe trabalhadora, para o filho da classe trabalhadora, que visa formar a mão de obra, visa formar o trabalhador, e nós temos uma educação humanista, que é uma educação mais completa, de qualidade, que visa formar o homem integral, aquele homem que tem consciência da realidade. E Gramsci fala que é necessário, então, construir uma escola unitária. Ele propõe uma escola unitária, única na qualidade da formação que oferece aos alunos, não importa a qual classe eles pertençam. Então, quando Gramsci propõe essa escola unitária, o que ele quer dizer com isso? Que para o filho da classe trabalhadora, nós não devemos fornecer apenas uma formação técnica, uma qualificação técnica. Além disso, também é necessário fornecer uma formação, uma educação, um conteúdo mais completo, com base sólida, para que essas pessoas possam ter condições de também vir a dirigir a sociedade, de dirigir o pensamento. Então, ele diz que a transformação começa pela base, que a escola pode transformar a sociedade. Mas, para isso, é necessário uma educação de qualidade, uma educação, um ensino sólido, justamente para que possa mudar essa situação de hegemonia, para que possa ter uma nova hegemonia. Então, se hoje nós temos o grupo dominante, os detentores do capital no poder, por meio de uma educação adequada, nós podemos transformar aos poucos essa sociedade e mudar essa hegemonia. Eu fecho assim esse bloco. Educação e classes sociais. Como nós podemos estabelecer uma relação entre educação e classes sociais? No próximo slide, nós temos a escola, é o lugar no qual a sociedade se mostra por meio de valores que guiam a prática e que são passados diretamente aos alunos. As classes sociais se utilizam do que dispõem para ou corroborar ou transformar a situação vigente. Então, quais são os valores que guiam a prática docente lá na escola, que guiam a prática do professor lá na escola? Será que o professor lá na educação básica, ele pode corroborar ou ele pode transformar a situação vigente? Qual é a situação vigente? Qual é o grupo dominante? Qual grupo que está no poder, que tem poder, que dirige o pensamento,
que tem também a questão da dominação referente ao poder político. Como que a ideologia desse grupo chega até a escola? E como que o professor ele pode reproduzir essa ideologia? Ou ele pode atuar de forma a formar alunos críticos, alunos que tenham consciência da realidade, alunos que têm consciência dessa questão da ideologia dominante, como a ideologia dominante pode ser reproduzida pela escola, como a ideologia dominante chega até as pessoas. Então vejam o papel fundamental do professor nessa questão, em relação a essa questão. Porque o professor, ele pode trabalhar de tal forma que ele mantenha, que ele vai colaborar para manter a situação vigente. Que ele vai colaborar para que seus alunos lá da escola pública, por exemplo, não tenham condições de chegar numa universidade, não tenham uma percepção, um olhar crítico para a realidade, não compreenda a ideologia, os interesses do grupo dominante, mas o professor também pode atuar de uma forma que ele colabore para transformar essa sociedade. No próximo slide, nós temos ainda um ciclo, e esse ciclo, ele representa a reprodução dos interesses pela escola. Então, vamos pensar sobre essa questão. Veja só, os interesses de classe, ou seja, os interesses, por exemplo, da classe dominante, então eu vou usar esse ciclo para a gente pensar como que os interesses, a ideologia dominante pode ser reproduzida pela escola de uma forma natural, por exemplo, como se fosse natural. Os interesses de uma classe podem ser reproduzidos pela escola. E aqui o papel do professor é fundamental, da direção, da equipe pedagógica. Como esses profissionais podem atuar para reproduzir os interesses da classe dominante. Esses interesses geralmente são recebidos como algo natural. E cada homem corrobora os interesses de sua classe. Então veja só, nós vamos observar que muitas vezes por meio de projetos educacionais, os interesses, a ideologia da classe dominante chega até as escolas, principalmente nas escolas públicas, e os profissionais que ali trabalham, que ali atuam, não têm um olhar crítico para esses projetos educacionais e acabam reproduzindo, acabam atuando de forma que os interesses da classe dominante seja reproduzido pela escola de uma forma natural. Por isso que é importante um olhar crítico, um olhar criterioso, um olhar muito cuidadoso do professor lá da educação básica para as políticas educacionais, para os projetos educacionais que chegam na escola. Muitas vezes nós não temos a opção de não desenvolver aquele projeto, de não organizar a escola daquela forma, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em sala de aula, por meio da nossa fala, das nossas explicações, da nossa conduta, dos exemplos que damos, da forma como abordamos os conteúdos, nós podemos fazer com que o aluno compreenda que existem diferentes visões de mundo, que não existe apenas a visão de mundo do grupo dominante, que existe também a visão de grupo de outras classes sociais, das classes subalternas, das classes dos trabalhadores. Então, a atuação do professor é essencial, é crucial nesse momento, a forma como ele atua na sala de aula. Isso vai ser decisivo para reproduzir uma ideologia, um interesse de um grupo ou não.
Então, por isso que nós devemos pensar nessa questão com um olhar assim, muito crítico mesmo. Na próxima tela, nós temos educação e classes sociais. Para Crespo, as políticas educacionais realizam processos que estabelecem modelos diferentes de educação. O meio social no qual a escola está inserida exerce grande influência em seu fazer. Então, nós devemos levar em consideração que a divisão da sociedade em classes leva também a diferentes modelos educacionais, a diferentes modelos de escola. E muitas vezes os projetos educacionais que chegam às escolas, principalmente às escolas públicas, fazem com que essas escolas restringam o caminho a ser trilhado pelo aluno. E nós devemos levar em consideração que se existem diferentes classes sociais, se existem diferentes modelos de escola, diferentes formas de se fazer educação, nós temos de um lado o ensino particular, as escolas privadas, que muitas vezes trabalham de tal forma que o aluno ele vai continuar pertencendo à classe dominante, e nós temos a escola pública, que, como eu coloquei, vai restringir muitas vezes o caminho trilhado pelo aluno, o caminho que o aluno poderá percorrer, e muitas vezes esse aluno ele não vai ter nem condições de chegar a uma universidade. Mas é importante levar em consideração que essas escolas elas estão inseridas em um determinado contexto. Então, o contexto no qual essas escolas estão inseridas, a comunidade no qual essas escolas estão inseridas, vai interferir no fazer daquele professor, vai interferir no fazer daquela equipe pedagógica, da direção daquela escola, Por quê? Porque quando eu trabalho em sala de aula, eu devo levar em consideração as particularidades do meu educando, as vivências dele. Então, quando eu levo isso em consideração, isso influencia também no meu fazer, nos exemplos que eu dou, na forma como eu ensino. São questões que devem ser consideradas, então, pelo docente que atua na educação básica. Eu fecho, assim, esse bloco. Nós temos, então, uma situação problema para pensar, que eu denominei de educação e ideologias, entre ideologias. Então, na educação, na área da educação, principalmente na educação básica, nós trabalhamos com alunos oriundos de diferentes contextos. Então, muitas vezes, um professor, ele atua em uma escola de periferia, uma escola pública de periferia, em uma escola pública central. Nós temos professores que trabalham em 4 escolas diferentes ou mais. Cada escola está inserida em um contexto diferente. Em cada escola tem um grupo de alunos diferente. E esses alunos, eles têm uma visão de mundo. E essa visão de mundo muitas vezes é formada devido ao contexto em que aquele aluno vive. Devido aos conteúdos que ele recebe por meio da mídia, por meio da escola, por meio do contato com membros da família, com pessoas da comunidade, com a igreja. Então, é sobre isso que nós vamos pensar. No próximo slide, nós temos, então, a situação problema. Thomas está realizando estágio e observando as aulas de ciência nos 6º anos A, B e C do professor Marcos. As turmas são bastante heterogêneas e há uma significativa interação entre professor e alunos. Thomas reflete sobre a seguinte questão: por que, ao tratar de um mesmo assunto para a mesma série com turmas diferentes, o professor Marcos realiza aulas diferentes em seus exemplos e reflexões? Então, veja só, o professor Marcos está corretíssimo.
Ele tem sextos anos, várias turmas de sextos anos, ele entra em uma turma, ele usa um tipo de exemplo, ele desenvolve um tipo de reflexão. Ele entra em outra turma, ele usa outros tipos de exemplos e faz outras reflexões. E são turmas da mesma escola. Então, nós devemos considerar que as turmas, os alunos de uma mesma turma, eles não são iguaizinhos. Eles são diferentes na forma de pensar, em suas vivências, mesmo que eles pertençam à mesma classe social, ao mesmo grupo. Tem a questão também das vivências, das experiências dentro de cada família. Então, o professor Marcos, ele é muito cuidadoso. Ele consegue identificar as particularidades, as vivências de seus alunos. Ele sabe que os alunos do sexto ano A, eles têm uma determinada característica, eles têm determinadas vivências. Já os alunos do sexto ano C, de repente, eles têm outras vivências, eles têm lacunas de aprendizagem, né? Eles passam por outras situações. Então, por isso, ele tem esse cuidado em fazer uso de exemplos diferentes. No próximo slide, nós vamos então resolver essa situação problema. Se eu coloquei então a seguinte questão: por que o professor realiza aulas diferentes em seus exemplos e reflexões? Claro que ele está levando em consideração as particularidades desses alunos, as características de cada turma. Mas o que nós devemos considerar também, que o conhecimento deve ser abordado pelo professor acima de qualquer ideologia. Então, acima de qualquer visão de mundo, de qualquer ideologia, o professor deve abordar aquele conhecimento científico, aquele conhecimento que deve ser trabalhado de forma sistemática em sala de aula. Porém, as diferentes ideologias devem ser ouvidas e respeitadas. E o educador deve promover reflexões para que os alunos, ao fazê-las, tenham condições de rever suas concepções. Então, o que deve ser levado em consideração aí? Que esse professor, ele trabalha com os alunos, ele ouve os alunos, ele entende que esses alunos têm ideologias diferentes, têm visões de mundo diferentes. Por isso que ele usa muitas vezes exemplos diferentes também para trabalhar o conteúdo, né, o conhecimento científico